Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar mais um pouquinho de relacionamento que eu percebi que é um assunto assim que interessa a todo mundo, porque parece que é assim a área da nossa vida em que a gente mais sente dificuldade, né? Porque parece, tá, eu entendi essa coisa da espiritualidade, eu entendi os conceitos, racionalmente eu sei, né, o que eu deveria fazer, entre aspas, ou o que seria uma atitude madura, né, nesse sentido, mas na hora de aplicar no relacionamento, aí é onde as pessoas, né, onde a gente tem a maior dificuldade. E justamente os relacionamentos são, assim, a nossa sala de aula de fato, né? Elas são, na verdade, a nossa oportunidade de a gente entrar em contato conosco mesmo, né? Em que sentido? Porque é quando a gente vai se relacionar e o relacionamento com qualquer pessoa é uma variável não controlável, né? Então é nesse momento que a gente entra em contato com os nossos sentimentos, quando nós somos surpreendidos, né, pelas atitudes das pessoas com quem a gente se relaciona, e é nesse momento que os nossos sentimentos vêm à tona, que eles afloram e a gente entra em contato com eles e descobre o conteúdo da nossa própria mente, que tipo de pensamento a gente vem nutrindo, né? E hoje especificamente eu queria falar um pouquinho do ciúmes. Então, assim, é muito comum, principalmente no relacionamento romântico, mas em qualquer tipo de relacionamento, né? Relacionamento de amizade, quem nunca passou, assim. Eu tenho umas amigas, assim, bem ciumentas, inclusive, com relação a outras pessoas, né? Então pode ser até relacionamento de amizade, pode ser relacionamento de mãe e filho, né? Eu sempre falo, meu filho é pré-adolescente, por enquanto ele ainda não está interessado em um relacionamento amoroso, mas eu não sei como é que vai ser pra mim a hora que isso acontecer, né? Uma amiga muito querida me disse que ela já tem filhos e os filhos dela são casados já. Ela fala assim, no começo é meio estranho, mas depois você acostuma, mas vamos ver. Mas aí voltando assim, à questão, né, dos ciúmes, a gente entra numa paranoia, principalmente na questão do relacionamento romântico, mas na verdade serve para qualquer um, né? De que a gente começa a se sentir inseguro. E a gente começa, eu tinha falado no vídeo anterior, né? Que a gente quer perpetuar uma coisa que por si só não é perpétuo, não porque os relacionamentos não foram feitos para durar para sempre, mas é algo assim, eu acho que eles se mutam a cada dia, de acordo com aquilo que a gente vai vivenciando, de acordo com as ilusões que a gente vai deixando para trás, né? E é normal, assim, porque o que acontece conosco quando a gente começa a se relacionar com alguém é que a gente acha, né, e a gente começa a ficar muito feliz porque, nossa, o relacionamento tá super bacana e aquela pessoa é super legal, agora sim encontrei meu par ideal, puxa, a gente faz tudo junto, a gente dá risada e a gente, né, não sei o quê. Então o que acontece? A gente cria a ilusão de que a causa da minha felicidade é a pessoa com quem eu tô me relacionando. E aí, por achar isso, eu quero não só prender a pessoa, porque afinal de contas, né, ela é a condição da minha felicidade, mas além disso eu quero perpetuar o relacionamento da maneira que é. E eu não percebo que o relacionamento por si só é um momento presente constante, né? Ele não é algo que eu possa congelar e falar, olha, desse jeito aqui tá bom. Não tem aquela história, em time que tá ganhando não se mexe, né? Então a gente fala, desse jeito aqui tá bom. Eu vou manter assim pro resto da minha vida, que vai ser muito melhor. E aí nessa tentativa de fazer isso, né? E porque a gente acredita e projeta a nossa felicidade nessa pessoa com quem a gente se relaciona, aí é o momento em que a gente começa a se sentir inseguro, porque todos, né? Eu já falei aqui antes, quando eu tava falando de relacionamento especial, que a gente começa a se relacionar e a gente até faz uns sacrifícios, né? Porque a gente fala, não, é o começo, eu tô gostando muito, aí a gente começa a abrir mão de certas coisas e com o tempo a gente começa a perceber que não é isso, né? E de fato, assim, eu acredito verdadeiramente que o melhor relacionamento é quando você é você mesmo, né? Quando você expressa aquilo que você tá sentindo de fato, né? E que você, não que você faça a sua vontade prevalecer, mas que você esteja em contato com aquilo que está dentro de você e seja honesto, né? Ao invés de ficar o tempo inteiro tentando agradar a pessoa.
Mas aí é quando a pessoa, geralmente, ela começa a fazer coisas, né, de acordo com a vontade dela, e eu, por outro lado, como eu projetei a minha felicidade nessa pessoa, eu começo a ficar insegura, porque eu acho que eu vou perder aquilo e, consequentemente, eu vou perder a minha felicidade, que se a gente for um pouquinho mais profundo, a gente vai ver que era uma felicidade artificial, né? Era uma distração dos meus sentimentos de medo, dos meus sentimentos de tristeza, né? Então eu me distraí temporariamente e achei que estava tudo bem porque eu estava sendo alimentada ou nutrida por essa pessoa, né? E aí a gente entra no processo de ciúmes, porque aí a gente começa a achar que, primeiro, né, se aquela é minha fonte de felicidade, eu não quero compartilhar com ninguém. Imagina se a minha fonte de felicidade começa a fazer outras pessoas felizes. Pode ser que a minha fonte vá secar, né? Pode ser que se ela começar a fazer outras pessoas muito felizes, daqui a pouco ela vai parar de me fazer feliz, né? Esse é um aspecto. E outro é que, então esse aspecto, tô lembrando aqui do amor finito, né, que não dá pra você se relacionar bem com todo mundo, tem que ser uma coisa muito especial, exclusiva minha, porque é só dessa maneira que eu me sinto especial, se for uma coisa só minha, só eu posso pôr a mão, só eu posso conversar, só eu posso conviver muito com essa pessoa, né? E aí a gente entra nessa paranoia de ciúmes, e a gente acha que é justificado. E aí a gente começa a impor de novo condições para essa pessoa com quem a gente se relaciona. A gente começa a falar para ela que, olha, não dá, né? Lembra que eu falei que a gente põe essa gaiolinha? Então assim, a gente começa a falar, olha, não dá, a gente tá namorando agora, ou tá casado, ou a gente tem esse relacionamento de amizade e assim, você é a minha melhor amiga, sabe? E aí agora você vai lá e fica fazendo as coisas com a outra pessoa e você não me convida, né? E no fundo, a gente não entende, né, que, assim, de fato, a gente tá tão acostumado a projetar aquilo que a gente sente do lado de fora, que a gente acha que aquele sentimento de ciúmes é justificado. E aí o que a gente tenta fazer? Consertar o mundo, como sempre, né? A gente tenta pentear a nossa imagem no espelho. Ou seja, a gente tenta fazer com que a pessoa com quem a gente se relacione mude as atitudes dela, para que eu me sinta melhor. Mas no fundo, né, eu acho que é um processo aí de maturidade nosso para a gente entender que nada do lado de fora vai trazer essa segurança que a gente busca, né? E aí também tem os outros casos em que a gente fala assim, não, no meu namorado, no meu marido eu confio, que eu não confio nas mulheres, porque, nossa, pelo amor de Deus, hoje em dia elas estão super atiradas, né? E dá na mesma, porque a gente está querendo controlar as atitudes das outras pessoas, né, com quem a gente nem se relaciona, porque a gente não consegue confiar que vai, sei lá, de repente a pessoa vai se interessar pela outra pessoa, mas o lance é que, assim, é insano a gente querer controlar o mundo para que a gente se sinta bem e seguro, né, então a saída nunca é por aí. Se a gente está sentindo toda essa insegurança, a gente pode começar a entender, a falar para nós mesmos que a nossa felicidade não está em manter o relacionamento exatamente da maneira como ele está agora, né? Não tem como congelar um estado. E aí, nesse sentido, é quando a gente começa a criar essa maturidade. No começo, eu não vou, confesso, assim, não é gostosinho, é bem desconfortável quando a gente começa a entrar em contato com isso, mas o resultado final é que a gente começa a perceber que a segurança nunca pode ser encontrada em controlar a atitude das outras pessoas, independente de quem elas sejam. É isso, gente. Super, super obrigada pela atenção de vocês hoje. Até o próximo vídeo. E namastê.